Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza Ele nos trará à luz no dia de hoje, amém? Mas antes, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que Ele possa estar falando ao nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos pedir a Tua direção neste dia. Fala, Pai, conosco, fala através de mim, Pai. Leva, Senhor, a mensagem do Teu Evangelho ao coração de cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai, tão somente a Tua voz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Espírito Santo, trabalha no nosso interior para que nós possamos entender o que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus. Bom, o tema da palavra de Deus hoje, para nós, né, o tema do vídeo de hoje é dízimo, mas calma, não se estresse, não tente fechar o vídeo. Eu vou explicar hoje o que é o dízimo, como que ele deve ser feito. Vou tirar algumas dúvidas. Será que o dízimo é só do Antigo Testamento, é do Novo? Eu vou explicar bem certinho para vocês o que é o dízimo hoje, tá? A palavra dízimo, ela vem de uma palavra chamada décimos, né? Que quer dizer a 10ª parte ou 10% de algo. E quando que ela aparece pela primeira vez na Bíblia? Aparece pela primeira vez na Bíblia lá em Gênesis 14, 17 ao 20. Vamos dar uma olhadinha o que diz. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Abrão, que ainda não tinha, Deus não tinha mudado o nome dele para Abraão, ele houve uma guerra de 5 reis contra 4 e acabaram levando o sobrinho dele, Ló, né? Eles já tinham se separado e levaram o sobrinho dele e todas as coisas do sobrinho dele. Então ele decidiu pegar os servos dele e ir atrás para recuperar o sobrinho dele e as coisas dele. Pediu a direção de Deus e foi, né? E aí, então, depois dele voltar, o rei lá de Sodoma saiu ao encontro dele, né? E o versículo 18 diz: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, trouxe alimento para ele, né? E abençoou Abrão, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. E agora, Gênesis 28, 20, temos mais um exemplo, é Jacó dessa vez. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Bom, só para me explicar aqui, né? Ele dormiu num lugar, né? E ele colocou uma pedra como travesseiro e dormiu lá. E aí ele teve um sonho, né? Que todos devem conhecer já. É um sonho bem conhecido, que ele viu uma escada ligando o céu e a terra e vários anjos descendo e subindo por essa escada, né? E aí Deus veio e falou com ele, né? E aí essa pedra ele usou então para fazer um altar para Deus ali, né? Porque ele percebeu que era um lugar santo porque Deus tinha visitado ele ali. E de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Por que eu dei ênfase na palavra devolverei? Para você entender que dízimo é uma devolução. Então, né, às vezes a pessoa diz, eu vou pagar o dízimo, eu vou dar o dízimo. Não, você vai devolver o dízimo, porque o dízimo é algo que já não pertence a você, é algo que já foi separado por Deus para a manutenção da obra dele, né? Então, é um ato de adoração, você deve fazer com alegria e é um ato, então, de devolver aquilo que não é mais teu, entendeu? É aquela parte ali, Deus, ele separou já, ele disse na palavra dele que seria separado a 10ª parte, então, para sustento e manutenção da obra dele. Agora, em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 em diante, é o principal, né, versículo, são os principais versículos que fala sobre o dízimo, né? Versículo 6 diz: Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando, e ainda ousais questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos
e nas ofertas. Estai debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Ou seja, se você não devolve o dízimo, né, você está roubando a Deus. Ah, mas se eu devolver o dízimo e o pastor vai comprar um carro, o pastor vai comprar uma casa, o pastor vai roubar, não sei o que lá, o pastor rouba, blá blá blá. Gente, eu penso assim, tá? Existem pastores e mercenários, né? Existe sempre aquela pessoa que é bom e aquela pessoa que não é, né? E ele vai dar conta a Deus, tá? Assim como em qualquer outra área, existem bons profissionais e não tão bons assim, não é mesmo? Eu penso assim, né? Ah, mas se eu der o dízimo, fulano de tal vai fazer tal coisa, não sei o que lá. Gente, faça a tua parte, entende? Se eu dou o dízimo aqui, se eu devolvo o dízimo aqui e a pessoa vai lá e rouba, eu acho que vai vir uma maldição ainda maior para essa pessoa. Porque pense assim, se a Bíblia diz aqui, ó, estais debaixo de grande maldição, para a pessoa que não devolve o dízimo, imagina aquela para quem já foi devolvido o dízimo e aí a pessoa vai lá e pega de volta, sabe? A palavra de Deus, ela diz assim, que aqui na terra a gente devolve o dízimo e dá as ofertas para pessoas, para seres humanos, mas lá no reino espiritual, quem recebe é Deus. Ou seja, você pode ficar tranquilo, a partir do momento que você devolveu o dízimo aqui na terra, quem recebeu foi o pastor, só que lá no reino espiritual Deus recebeu, você fez a tua parte, então você tá livre de condenação. Se o tal pastor, porque não deveria nem ser chamado pastor quem faz esse tipo de coisa, pegar esse dinheiro para ele, para uso pessoal, contra aquilo que é destinado, né? Porque ele pode pegar para pagar conta de luz, água, pagar ali as despesas da igreja, né? Para dar sustento à casa do tesouro, como diz a palavra de Deus, que a gente já vai ver nos versículos mais para frente, né? Se ele pegar para uso pessoal, para comprar um carro, para fazer uma festinha, para embolsar o dinheiro mesmo, sabe? Imagina só a maldição que vem para ele, por ele pegar da mão de Deus, porque Deus já recebeu no mundo espiritual, entendeu? Então eu penso assim, prefiro fazer a minha parte, depois que eu entreguei para Deus, depois que eu entreguei no mundo espiritual, Deus já recebeu o meu dízimo e eu estou tranquila, até porque a salvação é individual, né? A gente precisa entender isso. E o versículo 10 continua: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto. Ou seja, aqui é para quem tem dúvida aonde devolver o dízimo. O dízimo deve ser devolvido na igreja. Lembra lá que a gente leu agora há pouco ali, quando que o rei veio, Melquisedeque veio ao encontro de Abrão com pão e vinho? Era alimento, né? Então, na onde que a gente tem que devolver o dízimo? Onde a gente recebe o alimento espiritual? Na igreja que a gente participa, que a gente frequenta e recebe o alimento espiritual, né? E é para manter a obra de Deus, ou seja, né, pagar aluguel, pagar luz, pagar água e pagar todas as despesas que são necessárias, né, para manter uma igreja, né, para manter a obra de Deus sendo feita. E a continuação do versículo diz: assegura o Senhor dos exércitos e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Ou seja, assim como a grande maldição para quem não devolve, há também grandes bênçãos para aquele que é obediente e devolve. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. Então ele vai cuidar da sua empresa, ele vai cuidar da onde você trabalha, né, para que você receba o seu salário todo mês, né? E todas as nações vos chamarão Achar, bem-aventurados, porque a vossa terra será Caifetes, maravilhosa, promete o Senhor dos exércitos. Bom, então recapitulando, até aqui nós aprendemos o que significa a palavra dízimo, que é a 10ª parte daquilo que você recebe, ou seja, é 10% do seu salário, líquido ou bruto, do bruto, o total. E se você tem uma empresa, é do lucro da empresa daí. E deve também ser a primeira coisa que você faz, né? Recebeu o teu salário, você já devolve o dízimo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar,
tem que devolver o dízimo a Deus. E aí vai sobrar as 9 partes para você fazer o que você quiser, porque daí o dinheiro é teu, aquelas 9 partes. Mas aquela primeira parte lá, os 10%, você deve devolver, né? E para não acontecer de você, eu vou deixar para mim devolver depois, e aí você acaba gastando tudo e não sobra o suficiente para você devolver o dízimo, a quantidade que era para devolver. E outra, Deus ele vai abençoar o restante, entendeu? Então, se você deixar para tirar por último, ele vai abençoar o quê? Já acabou, né? Então, se você tirar por primeiro aqueles 10%, vai sobrar as 9 partes ali, né? Porque é a 10ª parte que você vai devolver. E essas 9 partes vão ser extremamente abençoadas daí por Deus. E agora nós vamos ver o dízimo no Novo Testamento, porque muitas pessoas se deixam levar por esse entendimento de achar que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, né? Mateus 23, é o Senhor Jesus falando, hein? Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Ou seja, vocês devem sim tirar o dízimo, devolver o dízimo de tudo que vocês devolvem, porém não podem esquecer de praticar a justiça, né? A fé e a misericórdia. Ou seja, o dízimo deve sim continuar sendo devolvido, mas também deve ser seguido o que diz a palavra de Deus, né? A justiça é a palavra de Deus. E como que deve ser feito? Deve ser feito com alegria, segundo aos Coríntios 9:7, diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, o jeito correto de você devolver é não se sentindo pesado com aquilo, sabe? Vai me faltar, eu preciso devolver o dízimo, não sei o que lá, sabe? Não, devolva com alegria, sabendo que você está sendo abençoado, entende? Em todas as áreas da tua vida. É muito importante devolver o dízimo, porque são grandes bênçãos em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus diz que aí Deus repreenderá o devorador, que é um espírito maligno que age na vida financeira da pessoa, né? Que devora, sabe? Aquela pessoa que se fala assim, nossa, o dinheiro entrou por uma mão e saiu pela outra, nem vi para onde que foi o meu dinheiro. Então, Deus, ele abençoa o teu dinheiro e repreende o devorador. E também deve ser feito com amor, porque a palavra de Deus, em 1 Coríntios 16:14, diz assim: fazei tudo com grande amor fraternal. Ou seja, tudo que a gente for fazer tem que ser feito com amor e com alegria. E só para complementar ali, que deve ser a primeira coisa que a gente faz, em Êxodo 13:12, diz assim: separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Ou seja, é uma confirmação de que a primeira coisa a se fazer é devolver o dízimo. Você vai tirar a primícia para Deus, você vai devolver a primícia, né? Tudo com temor, alegria e amor. Temor, alegria e amor. Bom, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram deixar algum comentário, fique à vontade. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acha que ainda não entendeu muito bem o que significa o dízimo. Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau!